Olá, pessoal, boa tarde. Iremos iniciar a apresentação da nossa videoaula, falando sobre o sistema genital masculino, né? Então, antes de entrarmos no assunto e abordar esse sistema que é tão importante, irei falar um pouco da composição, da formação do nosso grupo, né? Nosso grupo ele é formado por eu, Adriel, Ângela Maria, Bruno Roberto, Dayana Tainá, Maria Isabel e Raniele dos Santos. Então, vocês observam aqui na primeira imagem o sistema genital masculino, né? A morfologia externa dele. E eu irei fazer uma breve introdução e falar um pouco da função desse sistema que é de suma importância para a vida dos seres vivos, né? Principalmente para nós, seres humanos. E antes de iniciar, eu quero lembrar que o sistema masculino, o sistema reprodutor masculino, que ao sistema reprodutor feminino, ele tem uma função básica que seria a de reprodução, né? A de procriação, que seria uma das principais funções dele, ou até mesmo a principal, que é algo importante para qualquer tipo de ser vivo. Então, a reprodução, ela vai dar a perpetuação da espécie, né? Vamos dizer assim. E dentro dessa função reprodutiva, pode destacar no sistema reprodutor masculino três funções importantes. E quais seriam essas três funções importantes, né? O que é que esse sistema ele viabiliza? Então, aqui vocês podem observar ao lado as três principais funções, que seria a reprodução, né, dos espermatozoides, a reprodução da testosterona. E o que seria essa testosterona? Seria o que chamamos de hormônio sexual masculino. Mais embaixo vocês verificam também a cópula. E também o que seria essa cópula, né? Seria o ato sexual. Então aí vocês identificam, né? Vocês podem observar as três principais funções desse sistema, que seria o sistema reprodutor masculino. Então, pessoal, aqui foi feita uma breve introdução da principal função desse sistema, que, como eu já falei anteriormente, ele é de suma importância para a perpetuação da espécie, né, para a procriação. Mais adiante, vocês vão verificar a composição desse sistema, né, a constituição. Aí vocês verificam a imagem ao lado, né, a formação do sistema. E ao outro lado, você verifica cada parte que compõe esse sistema, que seria o escroto, os testículos, o epidídimo, o ducto deferente, o funículo espermático, as glândulas seminais, os ductos ejaculatórios, a próstata, as glândulas bulbouretrais, a uretra e o pênis. Lembrando a vocês que as glândulas seminais, a próstata e as glândulas bulbouretrais, elas fazem parte das glândulas anexas, tá? Então, essa seria a constituição do sistema reprodutor masculino. Então agora iremos adentrar no assunto, né, de cada parte desse sistema, onde cada um vai iniciar uma breve apresentação e a formação desse sistema, né, falar de cada órgão e de cada parte dos órgãos. E é isso, pessoal. Bem, pessoal, aqui já inicio falando um pouco do períneo, tá? Como vocês podem observar nessa imagem, o períneo, suas divisões e algumas partes que eu irei explicar a vocês, tá? Os limites. Só que antes de eu iniciar falando sobre os limites do períneo, eu vou falar sobre a palavra períneo, né? Sempre bom lembrar da origem da palavra, tá? O períneo, a palavra períneo, ela vem do grego Perinaion, tá? Peri, ao redor de, naion, anos. Então, o significado ficaria ao redor do ânus, tá? É sempre bom enfatizar a origem da palavra. E referente ao períneo, né? O que ele realmente é. Lembrando que o períneo ele não é um órgão, tá? Ele é simplesmente, ele está ali, mas ele refere-se tanto a uma área superficial externa quanto a um compartimento superficial do corpo, tá? Então, a gente traz ele para poder falar um pouco sobre ele, porque mesmo não sendo órgão, mas ele influencia também
e faz parte do sistema genital masculino, tá? E o que que acontece? Não como órgão, tá, pessoal? E o que que acontece? Como ficaria esse períneo? Como ficaria o períneo na posição anatômica, tá? Então, na posição anatômica, a região, ele passa a ser a região mais estreita entre as partes proximais das coxas. Mas quando os membros inferiores são abduzidos, é uma área em forma de losango, como vocês podem observar aqui na imagem. Se nós pegássemos essa área que parece um losango e traçarmos uma linha imaginária, iremos dividir o períneo em trígono urogenital e trígono anal, tá? Essa linha imaginária dividiria essa área em duas partes, em dois trígonos, beleza? E como ficaria um pouco da delimitação, dos limites do períneo? Aqui, vocês observam anteriormente, ficaria a sínfise púbica, tá? Posteriormente, ficaria o cóccix com o sacro, tá? O sacro bem aqui, o cóccix aqui. Lateral, o anterolateral ficaria justamente o ramo isquiopúbico, que seria esse ramo aqui. Lateralmente ficaria os túberes isquiáticos, tanto esse quanto aqui, que seria o lateral direito e o lateral esquerdo. E posterolateralmente ficariam os ligamentos sacrotuberais, que são esses ligamentos aqui, ó, tá? Então esse seria um pouco não, essa seria a delimitação do que chamamos o períneo, tá? Além disso, pessoal, o limite profundo do períneo é a superfície inferior do diafragma pélvico, tá? E o seu limite superficial seria a pele, tá? Que continua com as coxas, tanto direita como esquerda, e da parede abdominal inferior. A linha interesquiática, ela divide o períneo, como eu já falei anteriormente, que é essa linha aqui, em dois trígonos, tá? O orogenital e o anal, tá? Além disso, o períneo ele inclui o ânus e os órgãos genitais externos, que seria o pênis e o escroto do homem. Na mulher, seria a vulva, né? Tá? Então, um outro grupo vai falar sobre o órgão genital feminino. O ponto central do períneo seria o ponto médio da linha que une os túberos isquiáticos, tá? Seria esses túberos aqui, ó. Então, o ponto central seria o ponto médio, né, dessa linha. E é isso. Aqui está a divisão e um pouco dos limites do períneo, tá? Reforçando, é um órgão que... Um órgão não, perdão, não é um órgão, mas se encontra tanto no corpo masculino como no corpo feminino. Bem, pessoal, e aqui vocês identificam, tá, o escroto, como vocês podem observar, que é uma morfologia externa do escroto, tá? O que seria esse escroto, tá? O escroto nada mais é do que um saco cutâneo fibromuscular, que dentro dele contém o testículo, né? Fica guardado os testículos e as porções inferiores dos folículos espermáticos, tá? E ele serve também de estrutura para os testículos, uma estrutura de sustentação, tá? Ele sustenta os testículos. E o que que acontece? A sua localização, ela é primordial, ela influencia muito na produção dos espermatozoides, tá? E como como se identifica essa localização, tá? Ela se encontra suspensa, tá? O escroto ele está suspenso abaixo da sínfise púbica entre as faces anteromediais das coxas, tá? Então, essa localização, e tanto a localização quanto a contração de suas fibras musculares, elas regulam a temperatura dos testículos, justamente para influenciar diretamente na produção dos espermatozoides. Lembrando que a temperatura ideal para uma boa produção de espermatozoides tem que ser sempre de 2 a 3 graus abaixo da temperatura central do corpo, tá? Então, vamos dizer que um corpo ele esteja, em média, com 35 graus, a temperatura central. Então, os testículos ele tem que estar entre 32, no máximo 33 graus, tá? Justamente para influenciar essa produção de espermatozoides, tá aí, tá certo? Aí também tem um pouco do septo, né? O septo do escroto, ele divide em dois sacos, cada um
contendo um único testículo, tá? Esse septo, perdão, ele é um tecido também subeutâneo e um tecido muscular, chamado de músculo dartos. Mais à frente vocês vão saber mais sobre o músculo darto e verificar ele na morfologia interna, tá? Ele continua ventralmente para a face inferior do pênis e dorsalmente ao longo da linha mediana, do períneo até o ânus, beleza? Aí o que acontece? Uma das funções que eu citei seria referente a regular, que ele regula a temperatura justamente dos testículos para a produção dos espermatozoides, mas tinha uma outra função muito importante que seria a proteção, ou seja, além dele ajudar na temperatura, né, de regular a temperatura dos testículos, ele protege, tá? E isso é de extrema importância porque tanto a proteção quanto a temperatura ela vai influenciar diretamente nessa produção, beleza? Mas agora à frente vocês vão verificar aí a morfologia interna desse testículo, tá? Eu inicio falando dessa pele, da pele do escroto, pessoal. A pele do escroto é uma pele lisa, tá? Onde contém alguns pelos, tá? Esses pelos são identificados pelo simples fato de serem pelos ondulados, que possivelmente dá para ver até suas raízes, tá? Elas são bem visíveis mesmo. Além disso, ele também vai conter as glândulas sebáceas, tá? Essas glândulas sebáceas, só lembrando que no caso é uma secreção, tá? Onde é caracterizada pelo odor, tá? E também pelas numerosas glândulas sudoríparas. Além dessas glândulas, também tem as células pigmentares e as terminações nervosas. Essas terminações, elas respondem na estimulação mecânica tanto dos pelos quanto da pele, tá? Que no caso fica bem aqui ao redor dessa pele do escroto. Acima vocês identificam os dartos, ou melhor, a fáscia especificial do escroto, também chamada de dartos, tá? Que é essa pele bem aqui, como vocês podem identificar. Essa pele, pessoal, é uma pele também lisa, tá? É uma pele lisa, onde se estende interiormente até o septo do escroto, unindo a rafe inferior da raiz do pênis, tá? Então, aqui vocês podem identificar essa pele, esse músculo, tá? Chamado de músculo dartos. O escroto também tem outras partes, como vocês observam aí na imagem, que seria o quê? A face espermática interna, a face espermática externa, que está bem acima, tá? Entre as duas, tanto a externa quanto a interna, vocês vão identificar os músculos e fáscias cremastéricos, que é essa daqui, tá? Só uma observação, a face espermática interna, ela vai ficar um pouco frouxa, tá? Ela vai ter esse frouxamento justamente por cima dessa lâmina parietal do túnico vaginal, como vocês observam aqui. É uma coisa normal, tá? É justamente essa observação que é sempre bom citar. E, além disso, dentro vocês vão observar o testículo, que vocês vão entender um pouco mais à frente, né? Que outra pessoa vai explicar sobre o testículo e sobre o epidídimo. Tá, pessoal? Então, aqui vocês identificam um pouco dessa morfologia do escroto, que tanto serve para proteger o testículo, tá? Também como influenciar na produção dos espermatozoides. Beleza? É isso. Boa tarde, meu nome é Ângela e irei falar sobre testículos e epidídimo. Os testículos, eles são órgãos pares e arredondados que ficam localizados dentro de uma bolsa chamada escroto, essa região aqui, essa parte de fora, pessoal. Então, os testículos, para funcionar e para produzir espermatozoides, eles precisam estar numa temperatura um pouco abaixo da temperatura corporal. Então, se teu corpo está lá, de 36 graus e meio a 37 graus, os testículos, para produzir os espermatozoides e para viabilizar a gametogênese, ele precisa estar a 34 graus e 35 graus no máximo. Por isso, eles ficam fora do corpo, com pouco contato com a musculatura corporal, para não se aquecer. E é por isso também que o escroto ele tem uma função importante, né? Porque além de proteção, ele vai
manter a temperatura do testículo sempre na situação ideal. Eu não sei se vocês já perceberam só, mas quando está um clima mais frio ou que você está com frio, esses testículos eles tendem a se encolherem, a ficar mais próximo da musculatura corporal. E quando está muito calor, elas tendem a se afastarem, ficar esse testículo, às vezes dá até para achar que ele dá a impressão de estar maior, né? Porque realmente eles ficam mais flácidos. Então, lá nos testículos temos duas regiões que são mais relevantes. Uma região de túbulos, que a gente chama de túbulos seminíferos, que são essas aqui, pessoal. E uma região entre esses túbulos, que vai ser esses espaços. E esses espaços eles são cheios de células. E são regiões intersticiais. E o que é isso, interstício? Interstícios são espaços entre as estruturas e entre órgãos. Então, esses túbulos seminíferos eles vão produzir espermatozoides e é ali que vai rolar um processo que chamamos de gametogênese masculina ou de espermatogênese. Esses gametas eles começam a ser reproduzidos aos milhões e vão sendo encaminhados para túbulos, que desembocam numa região chamada epidídimo. Nos espaços onde se produzem os gametas, temos a produção de testosterona e temos células que antigamente eram chamadas de células de Leydig. Hoje, células intersticiais ou também células intersticiais de Leydig. Aí nessas células vão ter a produção da testosterona. Como vocês podem observar, temos aí uma imagem da morfologia externa, né? E aqui a morfologia interna do testículo. Agora, pessoal, falando sobre a descida dos testículos, eles se desenvolvem na região renal, na parte posterior do abdômen, e migra para a bolsa testicular do escroto. Então, aos 3 meses de vida em taurina, os testículos ocupam a posição ilíaca, que é aqui, essa região aqui, um pouco mais próxima dos rins. E seu movimento de descida se dá pelos canais inguinais, que entre 7 a 8 meses de vida em taurina, eles ocupam uma posição inguinal, como vocês podem ver aqui. Já no recém-nascido, ele vai ocupar o escroto, né? Como vocês podem ver aqui. Então, pessoal, falando agora sobre o epidídimo. O epidídimo, ele localiza-se ao longo da margem posterior do testículo e apresenta consistência firme e pode ser palpado sobre a pele do escroto. Tem aproximadamente 7 centímetros de comprimento. Ele é enovelado, como vocês podem ver aqui nessa imagem e nessa daqui, e um pouco retorcido, e ele vai ocupar pouco espaço, tá bom? Então, o epidídimo, ele tem 3 funções principais, que ele vai monitorar e ajudar a composição do líquido produzido pelos túbulos seminíferos. Ele vai atuar como um centro de reciclagem para espermatozoides danificados e ele vai armazenar espermatozoides e facilitar a maturação funcional. Aqui nessa imagem vocês podem ver a túnica vaginal
que ela vai possuir a lâmina visceral e a lâmina parietal. Na cavidade virtual do saco seroso da túnica visceral do testículo existe uma camada capilar de líquido lubrificante. E agora, passando para aqui, a gente pode observar aqui a túnica albugínea, que é formada por membrana fibrosa e reveste o testículo de característica esbranquiçada. Ela é uma camada mais grosseira ou espessa, pessoal. Ela vai recobrir toda essa parte aqui do testículo. E aqui temos a morfologia interna do testículo, pessoal. Do testículo não, do epidídimo, perdão. Aqui a gente pode ver um pouco mais os ductos eferentes, os septos, os lóbulos. E outra coisa, pessoal, o epidídimo ele pode ser dividido em 3 partes, que é a cabeça, o corpo e a cauda. A cabeça superior recebe essa cabeça vai receber espermatozoides advindos dos ductos eferentes, aqui, dos ductos eferentes, esses daqui, e no mediastino do testículo. E o corpo inicia-se distalmente ao último ducto eferente do testículo e estende-se inferiormente ao longo da margem posterior do testículo. A cauda, pessoal, ela é a principal região envolvida no armazenamento de espermatozoide. Então, é isso. Boa tarde ou boa noite. E eu vou falar agora sobre o ducto deferente. Bom, o ducto deferente é um ducto que ele tem a sua principal função transportar o espermatozoide até o ducto ejaculatório. Ele fica localizado dentro do escroto, por dentro do funículo espermático, e ele segue até uma parte do abdômen, pois ele é um duto que tem em torno de 30 a 40 centímetros, e ele chega em direção até o ducto ejaculatório. Como podemos dizer aqui, ele se liga totalmente ao epidídimo, que é a sua parte superior do meio média, e vem subindo, chega aqui até a vesícula seminal, que seria o líquido seminal, sai daqui, o líquido que transporta o sêmen, ele vem para o ducto ejaculatório, que ele tem em média 2,5 cm a 3 cm, e vem para o ducto. Continua aqui, o ducto ejaculatório até sair do pênis. E aqui, nós vamos falar agora sobre o funículo espermático, completando o ducto deferente. Sua localização fica por dentro do escroto. Ele envolve completamente o escroto. Nessa peça cadavérica dá para ver que o funículo espermático cobre completamente o testículo. Dá aqui, por essa imagem, ver o epidídimo, ver a túnica vaginal que cobre o testículo e o próprio testículo. Em sua morfologia externa, como essa peça cadavérica mostra, dá para ver com exatidão como é que funciona. Essa parte aqui do funículo, ele vai em direção ao corpo, como essa aqui também mostra. E daqui, por aqui, dá para ver o ducto deferente saindo do epidídimo e indo em direção ao ducto ejaculatório. Por dentro, em sua morfologia interna, dá para ver os vasos, seriam artérias e veias, que são ligados diretamente ao testículo. Também dá para ver que ele tem uma espécie de túnica que protege
de temperaturas. Ela encolhe e cresce, formando assim uma espécie de capa que protege o testículo de temperaturas altas ou frias, expandindo ou diminuindo. E obrigado. Meu nome é Daiane e vou apresentar para vocês dois órgãos anexos que formam o sistema genital masculino. Nesse primeiro slide, eu vou apresentar o órgão anexo que se chama glândulas seminais ou vesículas seminais, que são duas bolsas membranosas lobuladas. Essas aqui, lá no sistema genital masculino, a gente vai encontrar um par dessas glândulas seminais. São duas bolsas membranosas lobuladas que têm esse formato piramidal e com a base direcionada para cima, e posterolateralmente. Ela se localiza entre a parede posterior da bexiga e a parede anterior do reto. Ele vai se localizar entre essas duas estruturas. Ela vai possuir uma face anterior, que vai estar em contato com a bexiga, vai desde a bexiga até a base da próstata, e uma face posterior, que vai se relacionar com a parede anterior do reto. Apresenta também uma margem medial, que vai estar em contato com a ampola do ducto diferente, e uma margem lateral. Apresenta uma extremidade superior, que vai estar coberta por peritônio, uma extremidade inferior, que vai se estreitar com a ampola do ducto diferente para formar o ducto ejaculatório. A função dessas duas glândulas é secretar e produzir cerca de 60% do líquido seminal, que é um fluido orgânico responsável por transportar os espermatozoides até o local de fertilização. Nesse líquido, a gente vai encontrar 3 substâncias: a frutose, a prostaglandinas e proteínas de coagulação. A frutose vai ser muito importante porque vai ficar responsável por dar energia aos espermatozoides. As prostaglandinas vai neutralizar o ambiente ácido da uretra masculina e do trato genital feminino. Sem essas substâncias, os espermatozoides não iam sobreviver nesse ambiente ácido. As proteínas de coagulação vai dar característica a esse líquido de gel e a capacidade dele se colar no útero. Elas apresentam cerca de 7 centímetros de comprimento e podem armazenar um volume médio de 13 ml. A sobrecarga pode ocasionar alguns problemas de saúde, como rompimento de ductos e até a infertilidade. Ela é composta por um tubo que se enrola sobre si mesmo várias vezes, triplicando seu comprimento. Vai apresentar esse revestimento aqui, epitelial pseudo-estratificado colunal cuboide, semelhante ao que encontramos na próstata. E a mucosa dessas glândulas seminais vai ser caracterizada por encontrar-se enrugadas. A liberação seminal vai ocorrer com contrações peristálticas, controladas pelo sistema nervoso simpático. Quando os espermatozoides vêm pelo caminho e entram em contato com esse líquido que vai ser produzido pelas ampolas, eles antes eram inativos, mais funcionais, iniciam seus batimentos dos flagelos com o contato desse líquido e tornam-se altamente imóveis. Por isso que esse líquido vai ser muito importante para conduzir os espermatozoides e ajudar no processo de fertilização. A gente agora vai fazer uma relação básica com essas duas glândulas ou vesículas seminais. É uma relação básica de onde os espermatozoides partem e em que momento essas vesículas vão se encontrar com eles.
Os espermatozoides vão ser produzidos nos testículos, vão passar pelos túbulos seminíferos, depois pelo epidídimo. Depois do epidídimo vai passar pelos ductos diferentes, aqui que a gente observa de cada lado. E depois que ele passar pelo ducto diferente, ele vai passar por essas ampolas aqui, do ducto diferente também. E depois pelo ducto ejaculatório. Quando ele vier para o ducto ejaculatório, ele já vai conduzir os espermatozoides com o líquido seminal produzido por essas glândulas, que já foi secretado e já estão conduzindo, devido às contrações peristálticas. Depois que ele passa pelo ducto ejaculatório, ele vai passar pela uretra prostática. Na uretra prostática não vai ser só conter os espermatozoides e o líquido produzido por essas duas glândulas, mas sim o líquido produzido pela próstata e pelas glândulas bulbouretrais, que de fato esses três órgãos vão compor o líquido seminal, a junção desses três líquidos que esses três órgãos anexos vão produzir. Como a gente viu que lá no sistema genital masculino vai conter duas vesículas seminais, a gente também vai conter dois ductos ejaculatórios. São tubos delgados e formados pela união pelo ducto das glândulas seminais, aqui que a gente pode ver a vesícula seminal, o ducto da vesícula seminal, mais a união da ampola do ducto diferente. Vai compor os ductos ejaculatórios. Eles vão se iniciar nessa base da próstata e vão passar infraposterior a essa estrutura e terminar na uretra prostática, né? A função desses ductos vão ser conduzir os espermatozoides e o líquido seminal até a uretra prostática. Ou seja, eles vão conduzir e causar a emissão, onde esses dois materiais vão ser depositados na uretra prostática. Eles têm aproximadamente 2 centímetros de comprimento e vão apresentar a mesma constituição dos ductos diferentes. Os ductos diferentes são formados por 3 túnicas concêntricas. Do mesmo jeito, os ductos ejaculatórios vão ser formados por 3 túnicas concêntricas, que são a adventícia, a muscular e a mucosa. E é só isso. Obrigada pela sua atenção. Dando continuidade, eu vou falar sobre a próstata, que é um órgão ímpar, situado inferiormente à bexiga, à frente do reto e envolve a uretra. Ela possui uma base intimamente relacionada ao colo da bexiga, um ápice que está em contato com a fáscia, na face superior dos músculos esfíncter da uretra e transverso profundo do períneo, uma face anterior, que é separada da sínfise púbica pela gordura retroperitoneal no espaço retropúbico, e uma face posterior, relacionada com a ampola do reto. A função da próstata, ela está relacionada com a produção de um líquido prostático, que é uma secreção clara e fluida. Este líquido ele fornece os nutrientes necessários para os espermatozoides, que por sua vez vão ser produzidos lá nos testículos e originam o sêmen. O fluido produzido na próstata ele apresenta um pH alcalino e sua composição ela é formada por açúcares simples, que representam entre 10 a 30% do volume do líquido seminal. O líquido prostático ele vai apresentar proteínas que correspondem a 1% da sua composição, além de abranger enzimas proteolíticas e antígenos específicos, zinco e fibrinolizina, que vão ajudar a dissolver o sêmen. Para desenvolver sua função, a próstata ela vai precisar dos hormônios masculinos, que são chamados hormônios andrógenos.
O principal hormônio masculino é a testosterona, que é responsável pelo crescimento prostático. Já em relação à morfologia externa, nós podemos aqui ver uma peça cadavérica. A próstata, ela é a maior glândula acessória do sistema genital masculino. Ela tem a consistência firme e o tamanho de uma noz. Ela circunda essa parte aqui da uretra, que é conhecida como parte prostática da uretra. Essa parte aqui inferior, né? Inferior não, superior, ela é ligeiramente achatada, né? No sentido antero-posterior, e ela apresenta uma face anterior, uma face posterior, e de cada lado, faces inferolaterais. Falando estruturalmente da próstata, ela é envolta por uma cápsula constituída de tecido conjuntivo e fibras musculares, lisas, né, nesse caso, da qual partem finas trabéculas que se dirigem para a profundidade do parênquima. E participando também desse arcabouço, né, da formação da próstata, encontramos fibras musculares estriadas, que aparecem também derivar de músculos do esfíncter da uretra. Com relação à morfologia interna agora, né, a próstata, ela apresenta o lobo anterior, ou istmo da próstata, que ele vai ficar situado anteriormente à uretra. É fibra muscular, e as fibras musculares, elas representam a continuação superior do músculo do esfíncter externo da uretra, para o colo da bexiga. Né? E contém pouco ou nenhum tecido glandular. O lobo posterior, ele compreende quase toda a zona periférica da próstata. Já o lobo direito e esquerdo da próstata, ele pode ser subdividido, cada um em 4 lóbulos, que são definidos dependendo da relação com a uretra e com os ductos ejaculatórios. Um lobo infero-posterior, também podemos ver um lobo infero-posterior, que vai ser palpável. Mais à frente eu vou falar um pouquinho sobre o exame retal e vou falar mais um pouquinho sobre essa estrutura. E temos também o lobo mediano, que ele vai compreender a porção da zona central da próstata. Os ductos prostáticos, eles se abrem principalmente nos seios prostáticos, situados de cada lado do colículo seminal. Nessa parte da parede posterior da parte prostática da uretra. E como eu disse, né, vamos falar sobre o exame de toque. O exame de toque retal, nesse exame o médico vai avaliar o tamanho, a forma e a estrutura da próstata. Ele vai introduzir o dedo, protegido por uma luva, obviamente, lubrificada, e ele introduz esse dedo no reto. Este exame, ele vai permitir que o médico palpe, né? Ele vai poder palpar as partes posteriores e laterais da próstata e, dependendo, em caso de aumento do tamanho ou endurecimento da glândula, vamos ter aí uma suspeita de hiperplasia benigna, né? Ou maligna, que é o câncer de próstata. Em casos de benigna, pode ser tratado com medicamentos, e maligna, dependendo do estágio, são utilizados radioterapias ou outros tipos de tratamentos. Agora, falando um pouquinho sobre as glândulas bulbouretrais,
Essas glândulas, elas estão localizadas. Essas glândulas, elas estão localizadas no músculo esfíncter externo da uretra. São duas glândulas, também consideradas, chamadas de glândulas de Cooper. Aqui e aqui. Glândulas de Cooper, do tamanho de uma ervilha, cada uma, e situam-se posteriormente à parte membranácea da uretra. Aqui, posteriormente à parte membranácea da uretra. Os ductos das glândulas bulbouretrais, eles atravessam a membrana do períneo, com a parte membranácea da uretra, e se abrem através de pequenas aberturas na região proximal da parte esponjosa da uretra. Nós podemos ver nessa imagem aqui. As glândulas bulbouretrais e os ductos. E sua secreção, ela entra na uretra, ela vai entrar na uretra através do ósteo aqui, durante a excitação sexual. E aí temos a função da glândula, né? Que é durante a relação sexual, durante a excitação sexual, ela secreta uma substância alcalina que vai proteger o espermatozoide. E também secreta um muco, que vai lubrificar a extremidade do pênis, e o revestimento da uretra. E assim vai diminuir a quantidade de espermatozoides que são danificados durante a ejaculação. Boa tarde, gente. Meu nome é Raniele e eu vim falar um pouco sobre o pênis e sobre a uretra. Começando pela uretra, ela mede cerca de 20 centímetros de comprimento e se estende da bexiga e vai até o ósteozinho externo da uretra. Ela possui função dupla. Ela serve tanto para a micção quanto pela ejaculação, podendo ser dividida em 4 porções: a uretra intramural, a uretra prostática, a uretra membranosa e a uretra esponjosa. Aqui. Partindo para a uretra prostática, ela apresenta um tamanho de cerca de 3 centímetros e é revestida por epitélio de transição. Ela atravessa a próstata e nela desembocam os ductos que transportam a secreção produzida por essa glândula. Também apresenta um colículo seminal, que é essa partezinha daqui, ó, colículo seminal. E esses colículos seminais, eles são o local onde desembocam os ductos ejaculatórios. Aqui, ó, os 2 ductos ejaculatórios. E também podemos ver nessa saliência um trículo prostático. Porém, ele também pode ser chamado de íntrico prostático, tá certo? Como a uretra prostática ela atravessa a próstata, um aumento nessa glândula ela pode ocasionar alterações no fluxo urinário do indivíduo, devido à compressão da uretra. E essa compressão ela pode levar à urgência para urinar, que é a vontade mais frequente de urina, e o fluxo da urina se tornar mais fraco. Partindo para a uretra membranosa, que é essa partezinha daqui, ela apresenta apenas 1 centímetro de comprimento e é revestida por epitélio pseudoestratificado colunar. Ela atravessa o assoalho da pelve e é nela que está presente o esfíncter externo da uretra, o qual vai garantir o controle da micção. Na uretra esponjosa, é a maior porção da uretra masculina. Ela possui 15 centímetros de comprimento. Ela atravessa toda a região do pênis e é revestida por epitélio pseudoestratificado colunar, também apresentando regiões de epitélio estratificado pavimentoso. Na região adjacente do ósteo externo da uretra, se apresenta a porção dilatada, denominada de fossa navicular da uretra, que é essa partezinha mais dilatada aqui. E, além disso, por toda a extensão da uretra, estão presentes as glândulas do tipo mucoso, que são denominadas de glândulas de Littré. A uretra também ela tem 2 curvaturas, a pré-púbica e a subpúbica. E uma delas é móvel.
Falando agora sobre o pênis. O pênis, ele é localizado na região mais inferior da pelvis, superior anterior ao escroto, inferior à sínfise púbica e anterior ao períneo do trígono genital. O pênis, ele é um órgão sexual masculino e é responsável por depositar o esperma na vagina da mulher. Ele possui função dupla, pois é através do pênis que o esperma e a urina vão ser eliminados, que também é pelo canal da uretra. Logo, identificamos que esse órgão ele pertence ao sistema reprodutor e excretor. Partindo para a morfologia externa do pênis, nós podemos ver que ele possui o formato cilíndrico e o seu tamanho ele pode variar de indivíduo para indivíduo, medindo de 10 a 18 centímetros estando ereto. E o mesmo ele pode ser dividido em 3 partes, que seja a base ou raiz, que é a porção inserida no interior do corpo. Temos o corpo, deixa eu colocar o laser. Aqui vai ser a base ou raiz. Aqui temos o corpo, que é a maior porção do pênis, correspondente ao prolongamento do órgão. A glande, que é a porção dilatada, conhecida como a cabeça do pênis, sendo a parte mais sensível. Também é envolvida por uma camada de pele retrátil, que é chamada de prepúcio. E o prepúcio ele pode ser removido através de uma cirurgia, denominada de circuncisão. E internamente desse prepúcio, nós vemos a coroa da glande, essa partezinha daqui, e o colo da glande. No épice da glande, encontra-se a terminação da uretra, que vai ser esse ósteozinho daqui, e uma fenda por onde são liberados a urina e o esperma. E na região da glande também são encontradas as glândulas sebáceas. O tecido que forma o pênis, ele tem a capacidade de se encher e se esvaziar de sangue, permitindo assim que o mesmo fique ereto. E para isso acontecer, existem 3 estruturas cilíndricas, que são os corpos cavernosos, que são pares, pois possuem direito e esquerdo. Eles são 2 cilindros, aqui o corpo cavernoso direito e o corpo cavernoso esquerdo. Ele possui 2 cilindros superiores localizados na porção dorsal, ficam lado a lado ao longo do órgão e são envolvidos por tecido conjuntivo denso. Já o corpo cavernoso, ele é ímpar e é um cilindro na posição ventral que envolve a uretra e as suas extremidades formam a glande. E ele é encoberto por tecido muscular. Aqui, ó, por baixo da glande, a mucosa que vai envolver a mesma se reflete para forrar a cutis da expansão anterior do prepúcio e apresenta uma prega sagital denominada de frênulo do prepúcio, tá certo? Essa partezinha aqui que eu estou circulando com o laser. Partindo para a morfologia interna do pênis, nele nós vamos observar o nervo dorsal do pênis, a veia dorsal profunda e a veia superficial dorsal, a túnica albugínea, que vai envolver os corpos cavernosos, e dentro desses corpos cavernosos nós vamos ver as trabéculas e os espaços cavernosos. Dentro dos espaços cavernosos também poderemos ver as artérias, que são as artérias cavernosas, a artéria uretral e a artéria peniana dorsal. Também teremos o septo, que irá separar o corpo cavernoso direito e corpo cavernoso esquerdo. Também teremos o corpo esponjoso, que vai envolver a uretra, como dito anteriormente. Bom, os meios de fixação do pênis é feito por 2 ligamentos. Temos o ligamento suspensor, que é preso, se próximo ali à sínfise púbica, e ele vai ter a função de suspender o pênis quando o ereto, tá certo? E o ligamento funiforme do pênis, ele vai ser a nível do osso púbico, lateralmente ao redor dos lados do pênis, e depois se une para
na base do pênis antes de ir para o septo do escroto. Também podemos ver algumas regiões que também fazem no meio de fixação do pênis, que vai ser o ramo superior do osso púbico, o tubérculo púbico, o ramo do pênis, a face inferior do diafragma urogenital, a tuberosidade isquiática, o músculo esfíncter externo anal e o centro tendíneo do períneo. Falando agora sobre a ereção do pênis, então, para que a ereção do pênis aconteça, ele vai precisar se encher de sangue, e essa reação acontece em resposta de algum estímulo. Os tecidos dos corpos cavernosos, que o corpo cavernoso ele flácido, eles vão se assemelhar a esponjas. E essas esponjas elas vão se inflar, tá certo? Quando o corpo cavernoso e o esponjoso se enchem de sangue, eles vão se inflar e assim o pênis vai aumentar de tamanho e de volume. E a ereção do pênis é possível devido à ação dos nervos e as reações químicas desencadeadas nos organismos que fazem com que os vasos sanguíneos relaxem. Assim, os vasos e os músculos dos corpos cavernosos podem se encher de sangue. Quando ocorre a ejaculação, o fluxo de sangue ele vai diminuir e o pênis ele vai voltar a ser flácido. E todas essas ações que ocorrem durante a ereção são coordenadas pelo sistema nervoso autônomo. Com isso, nós encerramos nossa videoaula. Espero que tenham gostado. Obrigado pela atenção e bom estudo, galera!